Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Diego Quadras, mais um vídeo do cinema. Eu estou novamente com o André Guerra. Prazer demais receber você aqui, André, para falar sobre ficção americana, o American Fiction, mais um filme entre os indicados ao Oscar de melhor filme que eu estou discutindo, que está indicado a várias outras coisas. A gente vai falar sobre o filme aqui, vai falar das indicações que ele tá, tudo isso, se ele tem chance ou não, mas vai fazer um bate-papo sobre o filme e nossas opiniões sobre ele. André, é um prazer estar aqui recebendo você novamente. Fala aí onde a gente pode encontrar você, o seu trabalho, tudo isso. E prazerzão, cara. Prazer mais uma vez, Diego. Pois é, eu fico muito feliz de estar aqui no Cinema mais uma vez. A gente fez no ano passado um vídeo sobre Oppenheimer junto, né? E foi super legal, foi um papo super bacana. Enfim, eu tenho meu canal de crítica de cinema aqui no YouTube, vocês podem me encontrar no Sessão Restrita. Eu sou colaborador também do Estação Nerd, eu faço lives com certa frequência lá. Diego já participou algumas vezes, inclusive, Sim. recentemente, até para falar de Oscar e tudo mais. E eu também escrevo no Diário de Pernambuco, sou repórter de cultura do Diário e, claro, crítica de cinema também, semanalmente eu faço lá. Então é isso. Então, muito ansioso aqui para a gente conversar sobre esse filme. Acho que é um filme que tem várias questões aí que a gente acha que concorda em algumas coisas, talvez em outras não, mas Aham. certamente ele rende algumas discussões bem legais. Rende discussões, com certeza, com certeza. E se você está assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais, né? O Ficção Americana, American Fiction, é um filme que está agora jogado na Amazon Prime Video, né? Então lá jogado, né? Assim, é um filme da Orion Pictures, né? Que agora é da Amazon MGM Studios, né? Dessa fusão toda que acabou rolando. É um filme de estreia do Cord Jefferson, que adapta um livro, conta a história desse novelista, que também é um acadêmico, que está muito frustrado porque os livros dele não são populares, porque ele não escreve sobre temática negra e ele se recusa a escrever sobre a temática negra estereotipada, né? Ele é interpretado pelo Jeff Wright. É até um dia que ele decide dar meio que meio que tudo isso, decide dar uma peça e escreve um livro como se ele fosse uma sátira de tudo que ele vê no mercado, no mercado literário, por aí vai. Só que esse livro é abraçado e visto como sério pelas pessoas, né? Então ele se torna a exibição do que ele mesmo odeia, né? E ele tem que lidar com isso e o filme acaba se equilibrando entre esse tom de ser uma sátira sobre essas questões raciais e modernas que a gente vê, e também um melodrama sobre uma família negra e etc e tal. Esse filme foi o ganhador de Toronto, e desde que ele ganhou Toronto, ele tá na boca aí, para ser um dos favoritos ao Oscar, tudo isso. Foi um filme bem avaliado lá fora, né, pela imprensa americana e etc. Queria começar, André, falando do filme, antes de puxar a sua opinião, que para mim, pessoalmente, eu não estava com grandes expectativas para esse filme e tal, mas ia ver por causa disso, igual de Oscar e tal, assim, porque, enfim, é um filme, né, a gente acaba vendo todos os filmes aí que tá por aí, né, tal, do pai da nossa profissão e dos nossos, né, desejos aí, cinéfilos. Mas quando eu vi o filme, eu fiquei surpreso com o fato que eu desgostei dele muito mais do que eu achei que eu desgostasse. Para mim ele é disparado o pior que está na categoria de melhor filme, porque eu acho que ele, ao meu ver, é um filme que não tem nenhum tipo de pensamento cinematográfico mesmo, assim, sabe? Pode até parecer um exagero falar isso, mas não acho que seja, porque eu acho tudo nele tão básico, tão genérico, tão dentro do primeiro aspecto das coisas, assim, o aspecto mais simplório de tudo, que eu não consegui me conectar com o filme, assim, sabe? Desde o começo dele, sabe? Assim, eu não consegui me sentir atraído pelo filme. Eu entendo que o Cody Jefferson, cara, que é um estreante no cinema, né? Ele já é um cara estabelecido de roteiros de séries, né? Assim, desde o Master of None, The Good Place, Watchmen, né? Onde ele até ganhou um prêmio de Emmy de roteiro e tudo isso, tal, assim, né? Mas eu acho que isso demonstra de como nem todo mundo que é muito bom numa mídia vai ser muito, muito bom em outra, sabe? E isso demonstra também, para mim, que ele não tem nenhum tipo de preocupação nessa estreia do cinema em fazer uma estreia onde ele mostre que ele está entendendo que ele tem uma preocupação cinematográfica. Eu odeio quando as pessoas usam esses termos tipo televisivo, publicitário, teatral, como um demérito, entende? Assim, eu odeio isso, assim, eu odeio. Mas eu acho que nesse filme
é o filme que dá munição para quem usa esse termo, para falar que é televisivo, sabe? Porque ele me parece uma série genérica de qualquer streaming, sabe? Assim, tipo, uma versão genérica de Blackish, sabe? Uma coisa assim. Eu acho que ele tem muito essa cara, visualmente falando. Eu acho que ele já teve grandes diretores que vieram da televisão, sabe? Tipo, o Spielberg veio da televisão, sabe? O Michael Mann começou como roteirista de televisão. Só que todos esses diretores, quando eles vão fazer esse passo, eles se preocupam em entrar no cinema e entender a linguagem cinematográfica, sabe? Então, por exemplo, o James Lee Brooks, eu pensei muito no James Lee Brooks nesse filme, porque o James Lee Brooks é um cineasta que eu amo, e ele tem essa coisa de ser da televisão, ser um cara que vem da televisão, ser um cara que leva aspectos televisivos, de feitura, tanto de narrativa quanto de feitura, para o cinema, tanto na economia quanto nos arquétipos que ele lida, nas histórias que ele lida, sabe? Ele usa referências disso no cinema. Ele é esse diretor, ele é um diretor que ele equilibra dramédias e melodramas nos dois filmes, que é o que esse filme tenta fazer. E ele é um cara que ele tem uma decupagem muito simples, muito clássica, só que muito bem pensada no aspecto cinematográfico da coisa. Existe uma imaginação de como ele faz essa decupagem simples, essa decupagem clássica. E ele se cerca de bons profissionais na fotografia, na direção de arte, para dar um aspecto para os filmes dele que seja forte, que fuja do genérico. Eu acho que esse é um bom filme para você pensar a diferença entre o genérico e o clássico. E no American Fiction, acho que as coisas são só genéricas. E aí, para falar da parte do roteiro, e a gente está falando de filme de um roteirista, né? O filme de um cara que é mais conhecido como roteirista, que está fazendo sua estreia como diretor, eu acho que o roteiro muito simplório em toda a sátira que ele faz, todas as discussões raciais que ele faz, e acho que ele até cai no lado de caricatura, não sabendo equilibrar essa caricatura com o lado desse naturalista, humanista, para falar de uma família americana. Então, acho que tudo no filme fica muito falso, assim, sabe? Mas diga aí as suas opiniões, se discorda, concorda comigo, fique livre aí para falar. Nossa, eu fiquei surpreso que a gente concordou em quase tudo com relação ao American Fiction. Eu, sinceramente, eu concordo com você desde o momento que você falou que não estava com muita expectativa para ver. Porque, curiosamente, os vencedores do Prêmio de Toronto, né, eles, para mim, é quase uma confirmação, não uma confirmação, tem algumas exceções, mas nunca é para mim uma coisa assim, ganhou Toronto, agora provavelmente eu vou curtir. Bom Sabe, indicativo, Toronto, né? num certo sentido, pelo menos, Toronto não é para mim indicativo de nada. Pelo contrário, significa muito provavelmente que o filme agradou uma parte do público que busca por um tipo de filme que, no geral, é aquele que passa uma impressão de bom padronizado. Essa é a sensação que eu tenho há alguns anos. Você vê filmes como O Jogo da Imitação, Green Book, né? São filmes que venceram Toronto. Claro, tem alguns. Eu gosto do Fabelmans, por exemplo, do Spielberg, que venceu Toronto. Eu gosto do La La Land, até que eu acho que venceu também. Gosto do Três Anúncios para. Tem alguns que eu gosto, mas no geral, Belfast é péssimo. Assim, tem alguns casos que não descem. Então, o American Fiction, para mim, já começou com certa desconfiança. E eu vou confessar que aí é que eu acho que o único ponto que a gente diverge é que enquanto o filme caminhava, eu estava bastante interessado nele, porque eu gostei muito da premissa, mais do que eu imaginei que eu ia gostar. Eu gostei muito da ideia assim, do filme. Não li o livro, não conhecia a história, não conhecia nada, nunca tinha ouvido falar no Cord Jefferson na vida, depois que eu vi que ele tinha esse currículo na televisão. Mas eu curti muito a premissa, e é aí que me deu mais frustração ainda, à medida que o filme ia caminhando, em ver que ele não tinha nenhuma proposta formal para concretizar essa premissa. Né? Ele é uma série de cenas, ele tenta, na verdade, conciliar dois polos diferentes, como você bem falou aí. Ele tem uma parte que de dramédia, né, ou melhor, ele tem uma parte dramática, que é a família do personagem, que envolve uma tragédia que acontece no começo, e daí a gente vai acompanhando essas dores da família, essa família quebrada, e a outra coisa que ele tem é que não tem, as duas coisas praticamente não conversam ao longo do filme, né? Esse outro núcleo, que é o personagem tendo que lidar com esse livro que você citou na sinopse, que é essa sátira que ele escreve e que ele acaba tendo que lidar com uma coisa que faz sucesso, sendo que ela foi feita para não fazer sucesso, né? Ele escreveu aquilo ali como uma crítica. Então, a ideia
é muito boa, e todos os temas que estão insurgindo ali são excelentes, principalmente quando ele fala da representação negra nos Estados Unidos, da maneira como as histórias de violência são fetichizadas, como o personagem não quer. Tem uma discussão, inclusive, no filme, tem uma cena Os que o lugares cara... comuns, né? Os sensos comuns, obviedade, Isso, né? os Assim. estereótipos e tudo mais. E tem uma conversa, uma discussão lá no final do... Eu não quero entregar nada, mas tem uma conversa, uma cena de discussão do personagem com uma escritora, também negra, que no papel, aquela conversa ali é tão boa, aquilo ali rende tanta... Aquilo tem tantas coisas interessantes, tem tantos temas surgindo ali, e o filme até lida bem, na minha opinião, com essa dialética, né, de estar sempre tentando ver lados diferentes de uma mesma história. O problema é que ele, de alguma forma, coopta essa premissa para um modelo visual e narrativo bastante, não só padronizado, como eu diria até domesticador. Assim, ele domestica esse tema e acaba entregando, como você falou, de uma forma televisiva, mas o televisivo da questão não é nem não é um televisivo como escolha. Assim, quando Aham. é por escolha, a gente até chega a dizer assim, o diretor, sei lá, se pegar o May December do Todd Haynes, o May Isso. December, que é um filme formidável, ele tem sequências que são propositalmente, são pensadas para terem um aspecto Debs, televisivo, né? Tem vários né? filmes assim, então. De anos 90 e tal. Então, a diferença para o American Fiction é essa, que eu não enxergo no American Fiction essa visão, eu não enxergo, vamos concretizar essa ideia assim. Então, eu acho isso, eu acho que é um filme que tem uma ideia muito boa, que tem uma premissa até em alguns momentos minimamente desenvolvida, mas que toda vez que vai entrar de verdade nela, ele não tem nada a fazer assim, com ela. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu acho que eu até acho uma sacanagem, porque para mim ele lembra uma série de streaming genérica mesmo, assim, genérica. Porque eu acho que tem séries aí que são muito mais criativas em questão audiovisual que muito filme aí, sabe, assim. Então eu acho que ele é muito preso dentro de uma cartilha que é muito apática, eu diria. E eu acho que, ao meu ver, o que mais me pega nele é a premissa também. Só que é engraçado, para mim esse filme mostra como espelhamento não é tudo, assim, porque ele discute coisas que me interessam muito, sabe? Tipo no dia a dia mesmo, assim, sabe? Essa coisa, eu me identifico muito com personagens, essa coisa tipo, como eu fiz cinema, como eu faço crítica também, essa coisa de você ser colocado numa cartilha, sabe? Tipo, o negro que tem que falar só de conteúdo negro, só de filmes negros, sabe? Ou que tem só que fazer obras negras, sabe assim? E eu sou um cara que evita isso ao máximo, inclusive, assim, conscientemente. Apesar de eu, obviamente, eu sou negro, então isso faz parte de mim. Então falar dessas coisas faz parte também, sabe? Mas como isso vira uma obrigação, uma coisa que você só tem capacidade para falar disso, isso acaba sendo muito, muito irritante. E aí qualquer pessoa que fale disso no lugar mais comum possível tem mais visibilidade que você falando sobre qualquer outra coisa que poderia ser tão interessante quanto. O filme discute isso, discute representatividade, discute a vida de uma família negra, tudo isso, sabe? Só que é uma discussão que parece um sitcom genérico da média que poderia passar no SBT de tarde, só que com certeza o SBT de tarde teria coisas melhores para exibir, sabe? Assim, sei lá. Eu acho que, sei lá, todo mundo, o The Chris tem discussões mais robustas nesse filme, porque eu acho os diálogos dele muito marcados, sabe? É tudo muito caricato, sabe? No sentido que eu entendo quando a caricatura é usada em prol de uma narrativa, só que aqui você já vê essa caricatura a 1.000 metros de distância, sabe? Que ele tenta ser ácido, ele tenta ter esse humor espertinho, sabe? De sacadas e de tudo isso. Só que me parece uma junção de sketches, uma coisa meio de porta dos fundos, sabe? Assim, tipo, de viés de confirmação, sabe? Essa coisa, sabe? Assim, em um lugar meio. O senso comum da sátira. E aí, quando ele vai pro lado dramático da coisa, eu acho muito apelativo mesmo, assim, sabe? Eu acho que ele pesa a mão. E tudo filmado naquele estilo que e tudo filmado e tudo filmado naquele estilo que é plano contra plano, aí um plano aberto, um plano médio, mas sem nenhum tipo de pensamento de como enquadrar aquilo, do que está no quadro, assim, do que aqueles planos vão transmitir para a cena. É tudo a literalidade totalmente genérica da coisa, sabe? E aquela direção de fotografia que é meramente protocolar, sabe? Então, isso me cansou muito do filme. E uma coisa que eu fiquei odiando no filme também é aquela trilha sonora do filme incessante, que aparece toda hora, toda hora, toda hora, para te fazer se ligar ao filme,
para te fazer se ligar ao filme, já que a direção não consegue fazer isso, sabe? Então, eu acho que ele é esse filme que eu vejo várias coisas nele. Por exemplo, eu acho que o elenco dele é muito simpático. Mas o elenco dele é muito simpático porque são atores muito bons que tem um carisma já muito bem identificado em personagens muito rasos, sabe? Então não acho que esses atores façam alguma coisa muito demais, sabe? Assim. Então durante o filme eu pensei em vários outros cineastas. Eu pensei no James Lee Brooks também, mas eu pensei que toda essa coisa, dessa sátira, podia ser muito tratada no filme, sei lá, do Woody Allen ou do Nanni Moretti, sabe? Assim, eu acho que essa premissa é muito identificável do cinema deles. Só que, obviamente, com essa questão racial tal, que é essa coisa diferente, sabe? Mas, por exemplo, até nesses cineastas, mesmo no Diário, que eu não sou fã, eu vejo uma preocupação cinematográfica, uma preocupação narrativa, que é mais apurada, sabe? Assim, uma preocupação de sátira mesmo, que é menos um lugar comum, sabe? Porque até acho que o filme ele entra num caminho que é convencional, sabe? Porque você discutiu essa cena com a Issa Rae, que é bem interessante, só que no final das coisas, só que no final das contas, o filme meio que toma esse caminho da conciliação até certo ponto, tipo assim, ela também tem o ponto dela aí, não sei o que, sabe? Assim, parece que todo mundo no filme se apazigua, né? Parece que essa domesticação tá até dentro da narrativa dele, do roteiro. No final das contas, tudo é resolvido numa piadinha de espertinha do roteiro, numa metalinguagem vazia, e fica nisso, sabe? Eu acho que você tocou no ponto certo agora, porque é o seguinte, para deixar claro, eu não tenho nada contra a esperteza por si só. É Aliás, eu não lógico. tenho nada contra nada por si só, né? Assim, Perfeito. tudo tem que encaixar numa proposta. Eu tenho que, antes de qualquer coisa, identificar um projeto de filme que pode me agradar ou não, mas no caso do American Fiction, eu nem consigo ver nem isso, assim, nem um projeto de cinema eu consigo enxergar direito. Mas se você pegar, por exemplo, um filme que também foi criticado por isso, que é o Barbie, Barbie foi constantemente criticado por fazer essa coisa da cooptação por parte da empresa, no caso da Mattel, de um tema importante, socialmente importante, que é o feminismo. A diferença, eu estou no time dos que gostam muito de Barbie. Também De gosto qualquer forma. bem. Eu gosto muito. No caso, eu entendo a crítica e eu acho que é importante que a discussão seja trazida, mas Lógico. a diferença principal, por que no caso de Barbie você gosta, de American Fiction não? Porque, veja, o Barbie é um filme em que a própria existência dele já é meio que uma piada, já é meio que uma brincadeira. Ali é uma comédia, não é uma dramédia, não é um filme de... Não, é uma comédia e que a Greta entende muito bem a comédia que ela está fazendo. Ela sabe brincar com os tropos, ela sabe brincar e fazer, inclusive, algumas concessões e também impor certas ideias dentro de um projeto que é um projeto para vender brinquedo. É um projeto da Mattel. O filme Sim, não perfeito. esconde isso. E se você acha que é um filme engajado, um filme de esquerda, ou seja lá, não é. Nunca Perfeito, foi. E perfeito. nem, nunca foi a ideia, né? Eu acho que é encontrar aquilo dentro de uma proposta. No caso do American Fiction, me aborrece porque ele é um filme muito pequeno, assim, dentro de outros dos indicados, ele é um filme bem menor. Bem menor. Ele é um filme muito menor, um filme indie no padrão aí americano, né? E que se propõe a Filme indie trazer. confortável, né? Filme indie Ele confortável, né? acaba ficando no conforto quando ele tinha todas as condições, por ser um filme menor, por ser um primeiro filme do Cord Jefferson, enfim, todas as condições de fazer isso. E ele vende um sarcasmo que, no final das contas, ele não banca. Porque ele tem, inclusive, uma coisa de ser um sarcástico, mas no final das contas, como você citou a coisa da conciliação, ele sempre vai ter umas ceninhas quadradinhas de personagens se entendendo. Tipo uma cena com o É Stanley isso. K. Brown com o irmão, que ele dá uma coisa meio tipo, aquela frasinha de efeito do tipo, eu não gosto de você, não entendo por que tantas pessoas gostam, mas você deve ter alguma coisa boa, aí dá tipo um beijo na cabeça, sabe? Quer dizer, o filme não consegue, o drama dele é fraco, porque ele começa com uma tragédia e em momento nenhum você sente o peso dessa tragédia. Isso para mim já é um problema muito sério desde o começo. Assim, o filme, eu não quero entregar para quem não sabe, a gente não sei até que ponto a gente pode dar informações aqui, mas existe uma morte aqui no começo do filme, uma coisa que é o que vai deflagrar parte do drama familiar do personagem, e em momento nenhum isso é sentido no filme. Esse peso do que aconteceu, que é uma coisa forte, quer dizer, perder uma pessoa próxima, que era central na vida e que acaba desestabilizando ele, isso não é sentido pelo filme. E aí, quando ele vai para a comédia, de vez em quando ele tenta inserir, como você bem citou também, uns momentos de sátira meio encenadas, uma coisa meio para tirar onda, assim, aí tem uma teatralização do negócio, só que ele abandona isso, assim, isso, o filme
vai voltar com isso lá no final, meio como um truque, assim. Então, eu acho que é um filme que tenta fazer coisas diferentes numa coisa só que ele não banca nenhuma delas. Ele soa bem covarde. Mas o elenco, especialmente o Stanley K. Brown, que faz o irmão dele, me deixou atento e curioso para ver se tinha alguma coisa de mais substância. Ele tem muita energia, né? Ele tem muita energia, muita, né? Muita química. Eles são muito... É pena que a direção não favorece eles, assim, a falta de direção. Não, e acho que os diálogos também eu sinto uma impostação muito grande, principalmente nos atores que não são os atores conhecidos, sabe? Os atores que aparecem em personagens menores, sabe? Assim, eu sinto muito que todos estão lendo um texto, sabe? Assim, que aquele texto é muito um texto pensado, tipo, logicamente é um texto pensado, gente, mas eu tô dizendo que um filme, geralmente, ele tem que dar um teor orgânico para convencer as coisas, para que não parecer um texto pensado. A não ser que seja uma estratégia do filme essa, mas não vejo assim, sabe? Não é. Porque ele tá se contradizendo o tempo inteiro, né? Assim, sabe? Ele tá olhando para essa sátira, mas jogando essa sátira em linha reta, sabe? Assim, acho que esse é o problema do filme, do tão reto que ele é, sabe? Do tão fechado que ele é. Você falou do Barbie, a Greta é uma diretora, que é uma diretora, antes de ser uma diretora de imagem, uma diretora de texto. Isso não é problema do cinema dela. Porque a questão dela é que ela tem uma preocupação cinematográfica em como ela encena esse texto, sabe? Gosta ou não. Sabe assim, ela pensa os filmes dela são cinema. Por mais que eles sejam focados em texto, para você atingir onde o texto vai, você tem que pensar em como você encena esse texto, sabe? Bill Wilder é um cineasta focado em texto e é um cineasta que o texto dele era forte por causa da habilidade dele como roteirista, mas também pela habilidade que criava cenas, imagens, acompanhamentos cênicos que davam força para esse texto, sabe? Assim, então acho que o texto por si só, ficar preso nele, é uma limitação, e além de ser uma limitação, demonstra as deficiências que tem nesse texto aqui, sabe? Assim, então eu acho que tem muito disso, sabe? Não estou dizendo que o filme precisaria ser esse filme de planos deslumbrantes, enquadramentos deslumbrantes, nada disso, assim. Acho que cada filme tem a sua proposta, eu nem acho que isso, do fetiche técnico, do fetiche estético, faça um filme ser forte por si só. Mas eu acho que ele teria que ter uma organização cinematográfica forte dentro do que ele quer ser, sabe? Assim, ele podia ser um filme... e ele não tem isso, sabe? Isso que me enerva no filme. Eu vejo um filme muito vazio, sabe? Assim, ou ele é vazio, ou ele é muito comum, sabe? Ele é muito padrão desse filme que a gente falou do Ganhador de Toronto, que é esse filme confortável, bonitinho, que passaria no Festival de Sundance, sabe? Assim, e ficaria dentro disso mesmo. É um filme feito para não gerar rejeição, né, na exato. prática. E é isso que me incomoda, essa coisa de um filme que está sempre meio que andando, pisando em ovos, né? Inclusive, ele nunca vai fundo nos temas de verdade. Inclusive, você falou isso da não rejeição. Um adjetivo que eu tô vendo sendo falado muito para esse filme não é grandes coisas, mas é inofensivo. É inofensivo. É inofensivo. E aí, cara, assim, eu acho que cada um tem o direito de achar o que quiser do filme. E, tipo, quem não achou, quem gostou dele, ou sei lá, ou não viu grandes problemas nele, tem todo o direito. Só que eu acho que o que me irrita nele, curiosamente, é justamente esse negócio dele ser inofensivo, sabe? Assim, porque ele é tão inofensivo e para mim é só vazio, entende? Assim, eu acho que ele é só a premissa dele, esses bons atores, mas que tem um material raso, então eu não vejo que qualquer um deles consiga dar muito gasto com esse material também, sabe? Até que, tipo, eu acho que eles tornam o filme suportável, mas eu não acho que eles são interessantes por si só, sabe? Eu não vejo, eu acho que eles não conseguem se destacar, sabe? Eles acabam todo mundo é nada demais o filme, a meu ver, sabe? O Stanley Bell tem essa energia, mas também não é algo desenvolvido para você realmente sair do filme com nossa, Stanley Bell, meu Deus. Então eu acho que ele fica muito nesse marasmo, ao meu ver, assim, sabe? Então até trouxeram outros filmes com temas semelhantes que conseguem fazer isso de um jeito mais forte, sabe? Mais palpável, sabe? Tipo, a aula do show do Spike Lee sendo muito citado e por aí vai, sabe? Assim, porque eu acho que é isso, ele não consegue atingir a equação que ele quer. Eu gosto também dessa coisa que você falou de ele ser inofensivo, porque eu acho que assim, o próprio fato dele estar com 5 indicações ao Oscar, para mim já diz muita coisa. Porque assim, é um filme que, se você for parar para pensar, por isso que eu falo que eu gosto do texto, da base dele. Ele critica o tipo de filme, ou de livro, ou de produto de entretenimento, seja lá o que for, que tem que seja bem acolhido, ou acolhida, enfim, pelos brancos.
né? E aí, um parêntese, eu gosto, na teoria, do fato dos personagens brancos, os poucos personagens brancos que aparecem, serem muito mais caricatos do que os personagens negros. Sim. E isso, em tese, isso é uma das coisas do filme que me parece uma coisa muito pensada. Bem pensado. Não, a gente vai fazer os personagens brancos, no caso que são os editores, né, do livro, que não conhecem o personagem principal pessoalmente, mas estão ali pelo telefone. Eles são personagens ultra caricaturais, né? Assim, tom a mais os outros. Um tom muito a mais. Se todo mundo já tem uma vibe meio caricatazinha, esses 2 ou 3 personagens que aparecem são muito mais caricatos. E tem uma sequência também num júri que envolve essa também uma discussão, mas que é meio que uma reafirmação da mesma coisa que as cenas com os personagens brancos editores são. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que ele é um filme que, em princípio, critica isso e aponta o dedo nisso. Ele até cita, não sei qual é a cena, mas alguém fala, não sei o que, fulano é uma pessoa que só faz filmes Oscar bait, só faz uns filmes feitos para Oscar. Quer dizer, ele é tão autoconsciente, tão espertinho e não sei o que, quer dizer, ele parece que está sempre consciente desse lugar que ele ocupa, mas, no fim das contas, o fato dele ser inofensivo, o fato dele não ir fundo em nada disso, é precisamente o que fez com que a maior parte da academia branca tenha olhado para o filme e tenha gostado muito. Então, meio que, de alguma forma, ele está sendo, não exatamente aquilo que ele critica, mas uma das coisas que ele critica, que é essa cooptação de temáticas muito importantes que tem que ser discutidas com vigor, como você citou o Spike Lee. O Spike Lee sempre colocou na mesa com firmeza, ou pelo menos nos melhores momentos dele, ele colocou na mesa com força. O Jordan Peele coloca, para mim, eu sei que como é um nome tão famoso hoje, é muito fácil cair na pira de dizer que o Jordan Peele é superestimado, mas eu acho que não, eu acho o Jordan Peele um dos gênios do cinema hoje, tanto porque ele consegue dar visibilidade para esses temas, como porque ele consegue fugir do tema, né, e fazer cinema. Então, esses cineastas que a gente falou, eles conseguem fazer isso. O Cord Jefferson e esse elenco aqui, comprometidos e tal, com melhores intenções, provavelmente, fazem um filme que, na prática, é cooptado e dizer, realmente, que temas... Que força vai ter esse tema, gente, se no fim das contas ele não tem um impacto duradouro em você? É isso que eu sempre argumento, sabe? Com certeza. Isso é muito pessoal. Para mim, não basta eu concordar com o que o filme está dizendo se ele não me interessa enquanto filme, sabe? Eu fico indiferente ao filme, sabe? Então, por mais que eu veja várias coisas que eu me identifico, sabe? Os personagens brancos que ele cruza e tudo isso, toda a temática que ele discute, apesar dessas contradições que a gente falando, essas boas sacadas que o filme tem durante isso, aqui e ali, sabe? Mas ele não consegue me imergir naquilo como linguagem, sabe? E não tenho nada contra filmes de roteirista, inclusive eu faço roteiro e tal, mas como crítico e espectador, eu não tenho nada contra filmes de roteiro. Acho que tem grandes filmes de roteirista, sabe? James Lee Brooks é um dos meus cineastas favoritos, Tarantino, Billy Wilder, sabe? Tem vários filmes que priorizam o texto e como ator diz esse texto, que eu sou apaixonado por Bergman. Bergman é texto, só que existe uma preocupação em como você encena esse texto, sabe? Romero, perfeito, Romero, Linklater, mas a questão é que isso está sempre acompanhado de como você encena esse texto. E não interessa também se a decupagem é simples, interessa se a decupagem é assertiva, sabe? Assim, porque existem decupagens simples que são geniais, sabe? Por exemplo, eu estou cansado de falar isso sempre, sabe? Um dos meus diretores, meu segundo diretor favorito da vida é o Clint Eastwood, sabe? O Clint Eastwood não é esse diretor de arrobos técnicos, de demonstração técnica. Os filmes dele são a concisão dramática da decupagem, ser assertivo, para você contar aquela história visualmente de um jeito que é tudo discreto, mas totalmente assertivo, sabe, no que ele diz, sabe, assim. Então ele não demonstra a técnica, mas a técnica está lá a serviço da história, a serviço dos atores, a serviço da discussão emocional e de sentimentos e de mundo que ele quer fazer, sabe. Então acho que a questão é essa, sabe. Então acho que o filme usa de muitos subterfúgios para esconder que ele é só muito raso dentro de tudo isso, sabe. E aí o roteiro dele mesmo, a parte narrativa, né, que seria uma das grandes forças dele, eu vejo que é muito dentro dessas coisas que a gente tá comentando, de sacadinhas, ser espertinho. Então eu vejo muito essa coisa da série para streaming espertinha. Fico feliz que, sei lá, é o mesmo caso, sei lá, você falou do Barbie, eu vou fazer um paralelo aqui da parte negativa. Por exemplo, a Meca Ferreira foi indicada. E eu acho a Mike Ferreira
Nada contra ela em si, mas também a personagem dela é uma das piores coisas do filme. O discurso dela eu não gosto. Assim, sabe? Eu acho a indicação dela um surto, sabe? Porém, eu gosto muito da Meca Ferreira. Eu acho ela uma atriz muito boa. E nas condições dela, sabe assim, por ser fora de um padrão, ser uma atriz latina, fico muito feliz que esse Oscar dê uma visibilidade para ela conseguir papéis que o talento dela merece, sabe? Assim, eu gosto muito dela, desde o Beth, assim, sabe? Acho que ela tem muito potencial. E o Jeff Wright é um puta ator, né? A gente vê trabalhos dele muito fodas, né? É um ator que é um coadjuvante eterno aí no cinema, tal. O Então, Wes Anderson, ele tá sempre, né, no Wes filme. Anderson tá sempre, inclusive naquele filme do jornalismo que tá maravilhoso com o Wes Anderson. Então, é um cara que conseguiu mais visibilidade, papéis mais protagonistas na televisão, tudo isso, mas é um cara muito foda, desde o Basquiat, lá nos anos 90. Então, eu fico muito feliz de ele ser reconhecido. Só que pra mim, o papel dele no filme é nada demais, entendeu? Eu não vejo nada demais na atuação dele, assim, sabe? Eu acho que ele tá. É simpatia, sabe? É simpatia, ao meu ver. Quase todo mundo do filme tá com a indicação da simpatia. Eu gosto muito do Sterling K. Brown, porque não acho que seja assim, dá um Oscar para o Sterling K. Brown, não acho que chegue a esse ponto, mas eu gosto e até defendo a indicação dele como a indicação mais justa do filme, ou melhor, a única justa, na verdade, porque eu gosto de como ele, de alguma forma, parece, tanto dentro da narrativa como no extra-filme, meio que não querer se conectar com aquilo. Ele rejeita Isso, aquela né? família e a própria interpretação dele me passa uma leveza, uma espontaneidade, uma convicção também no jeito dele ser, que eu sei, já tem algumas pessoas, até a Rai falou pra gente que rola uma problematização da personagem, Ei, tal. por conta da forma como retrata. Eu não vejo assim, eu acho que é um personagem muito convicto da própria forma de vida e que, de alguma forma, Expansividade, né? Tal, até é, física, né? assim, os próprios problemas dele dentro do filme são, acho que, culpa do filme, não dele. Assim, aquela cena, Aham. por exemplo, que acho que é o Jeffrey Wright e a mãe chegam na casa e tem outros dois caras sem camisa ou de cueca. É uma cena bem caricata, e que supostamente deveria ser naturalista, ou, enfim, que não é culpa dele. Ele está muito bem, assim, eu Aham. realmente gosto muito dele. Agora, a indicação do Jeffrey Wright, eu concordo. Eu acho a indicação da simpatia. A trilha é uma trilha de um jazzinho genérico de qualquer filme do Woody Allen de 2010 para Ele cá. Eu tem acho muito essa pegada, né, uma cara? Assim, pegadazinha de uma trilha engraçadinha, assim, que deixa o ritmo, toca toda hora, né? toca toda hora E é irritante e demais. não de um jeito bacana, eu vou ouvir essa trilha, nem de um jeito que você seja submergido para a atmosfera, porque ele não tem Não, atmosfera, não existe trilha sem um contraponto formal perfeito, para isso. perfeito, perfeito. E para mim é um surto. E a indicação de roteiro adaptado, que me parece cada vez mais, já que a gente está entrando em Oscar, que Vamos é lá. a categoria que ele tem mais chance de levar, talvez a única que ele tem a chance de levar, levou o BAFTA, levou o Critics' Choice, tá me parecendo que vai virar aquele filme de roteiro. Eu acho também isso, que é um roteiro padronizado, assim como a direção não tem não tem forma, o roteiro também não Não. tem bases interessantes, tem Ideias premissas boas, interessantes, premissas boas, mas é mas isso. É. não Junção de nesse sentido. sketches, junção de momentos emocionais bem apelativos, né? Eu vejo muito isso, diálogos impostados, né? Eu acho. Eu vejo muito isso mesmo. Eu acho que tem grandes chances de ganhar, porque eu acho que geralmente existe uma tendência a se premiar em roteiro os filmes, muitas vezes pelo tema dele. Principalmente o roteiro adaptado, né? É o roteiro adaptado e por uma coisa de, sabe, a premissa é muito boa, sabe? É uma premissa fora do usual, né? Um filme que, não sei qual é a sua opinião sobre ele, mas um filme que eu detesto, que é o Jojo Rabbit, também ganhou por causa disso, sabe? Assim, né? Eu acho, eu não detesto, mas o prêmio de roteiro foi Odeio. criminoso. Mas é Criminoso. criminoso. Ainda mais aquele ano, né? Que tinha o Eu irlandês. odeio isso. Não, Agora as mas eu mulheres. detesto porque ver o Taika Waititi subir naquele palco para ganhar um Oscar, eu odeio o Taika Waititi, assim, eu Também odeio. O detesto ele. Jojo é o filme que eu menos não gosto dele, porque eu acho Todos, que é o tem que mais coisas odeio. boas ali no meio, mas ele no filme é disparado a pior coisa Eu do filme. detesto o de Hitler, né? Nossa, é asqueroso. Nossa, pra cara. Mas foi bom a gente ter falado dessa categoria, porque no ano passado quem ganhou foi o Women Talking, Isso. que eu não curto muito, e que eu acho que sofre de alguns dos mesmos problemas de alguns vencedores dessa categoria, que é o filme que ganha pelo tema,
porque ele tem um texto marcado demais. No caso do Women Talk é um pouco mais deliberado, porque ele é meio para ser uma coisa... Filme de diálogo. Filme de diálogo e de personagens que cada um vai ter o seu momentinho. Organização da fala. Mas que não tem propriamente uma visão cinematográfica. E curioso, o Women Talking e o American Fiction tem um problema em comum para mim, que é justamente tocar num tema pesado, no caso dali mais pesado ainda, porque envolve estupro de mulheres, envolve uma coisa um pouco mais direta, mas de uma forma muito inofensiva. E eu não estou falando que você não pode lidar com temas pesados com alguma leveza. Não é esse o ponto. É o ponto de você se propor a dar um peso a uma coisa e esse peso não ser sentido. O Women Talk não é um filme leve, ele não é feito para ser um filme bonzinho de ver, mas eu não sinto o peso dele. No caso do American Fiction, ele era para ser uma sátira ácida e corrosiva. Tem até um quê de Alexander Payne ali, bem por cima, né? Mas tem de tudo, né? Tem de tudo, exatamente. Mas ele não é corrosivo como deveria, como se propõe. Não, o Alexander Payne, acho que você falou dele, é um bom exemplo, porque eu acho que o The Holdover é esse filme de roteiro, também os filmes do Alexander Payne no geral são filmes de roteiro, mas ele sempre consegue administrar esse roteiro dentro de uma encenação muito classicista, que é bem detalhista para isso, sabe, assim, esse bom trabalho de desenvolvimento de personagens, de atores, mas também dos espaços que ele cria, dos enquadramentos que ele cria, sabe, essa coisa bem sutil, né, que eu acho que é a beleza do cinema classicista muitas vezes. E dessas falas do Women Talking, assim, o roteiro dele talvez seja um dos aspectos do filme que eu menos gosto. Eu gosto bem do Women Talking, não é um filme que eu amo, nada assim, mas eu gosto mais dele do que você, eu acho, porque eu acho que ele é um filme, eu acho que o roteiro dele, ele é muita coisa para ser um roteiro muito ilustrativo, sabe, para aparecer muito, sabe, é um roteiro que dá muita força para ele aparecer, as coisas, os diálogos e tal assim, e acho que ele fica tão investido nisso que fica cansativo. Mas eu acho que, diferente do American Fiction, eu vejo uma organização da Sarah Polley no filme, para ser essa coisa de filme de decupagem, que cada personagem tem o seu momento de fala, e que é um filme limitado no cenário, a gente vai dar a dimensão desse cenário aos ali poucos. Ele tem uma ideia visual, né? Eu não sei que eu gosto, mas ele tem uma ideia. Sim, então, eu consigo ver essa ideia visual. Até o negócio que eu lembro na época, muita gente criticou a fotografia do filme. Eu praticamente gosto. Mas eu lembro que isso foi muito essa fotografia saturada, de mingau no filme, sabe? Assim, eu acho que isso dá um tom de morte pro filme que eu acho bem interessante, mas muita gente criticou isso, sabe? Mas você vê que é um filme que tem ideias, sabe? Assim, sejam mal usadas ou bem usadas. Aqui o American Fiction eu acho que é tudo muito comum e o roteiro rebala nisso, sabe? Que, tipo, por mais que o tema dele seja interessante, por todos os motivos que a gente tá falando, a feitura do roteiro é comum também, né? Mas eu acho que é isso que você falou, ele pode ter muita chance de ganhar, porque é essa coisa autochamativa para si mesmo. E acho que tem muita chance para isso, sabe? Assim, é aquela coisa, tipo, do pessoal que sai do filme falando, ai, que fotografia bonita, sabe? Assim, e aí, não sei quem falou isso, que, tipo, quando o pessoal fala que a fotografia do filme é bonita é porque alguma coisa de errado. Acho que foi um fotógrafo famoso que falou, algum crítico, não sei, que falou isso, né? Obviamente é um exagero isso, sabe? Mas essa coisa, tipo, de você achar que a fotografia, só por ser bonita, ela é boa, sabe? Quando muitas vezes pode ser só uma mera distração que não quer dizer nada, sabe? Às vezes a fotografia ser bonita é exatamente o problema. O problema dela, exatamente, porque te distrai do filme, né? E às vezes uma fotografia que não é essa fotografia autodemonstrativa quer dizer mil coisas a mais do que uma fotografia que quer ser só o fetiche técnico, tal, estético, né? É engraçado, né? Porque eu acho que, para mim, os piores filmes que estão nesse Oscar são ele e o Maestro. O American Fiction e o Maestro. E eles são dois opostos. E acho que até você fez um tweet falando disso, né? Como os filmes são dois opostos. Porque um é essa coisa de jogar técnica, jogar forma e ser muito mal organizado em como fazer isso só para aparecer, sabe? Assim, isso ficar desgastante. E o outro, essa coisa totalmente despreocupada com isso e padronizada e preguiçosa, a meu ver, assim, né? Eu fiz uma comparação com os dois porque eu acho que os dois eles representam dois tipos diferentes de Oscar bait para mim. Um é o Oscar bait clássico, que é o do Maestro, que é o típico filme que todo mundo, que principalmente uma geração mais velha, fala de filme de Oscar, né? Quer dizer, que é a cinebiografia de um personagem famoso e por ser um maestro já dá uma dimensão mais elegante a tudo, né?
Então ele é uma cinebiografia bonitona, com a fotografia parcialmente em preto e branco, de um ator-diretor, quer dizer, olha que coisa... Movimentos de câmera maluco. Movimentos de câmera de plano sequência, para quer dizer que ele tem toda uma cartilha de filme poderoso de Oscar, de um tempo atrás, que curiosamente é o tipo de filme que até tem uma cota para ele ali, mas que não tem vencido nos últimos anos. Assim, quem quer ganhar Oscar de melhor filme, eu não recomendo que siga essa cartilha, porque não tem dado certo para quase ninguém. E o American Fiction, por outro lado, aí sim a cartilha que tem dado um pouco mais certo nos últimos anos. Vi de Coda, Green Book e outros mais, assim, que é o filme, não que o Green Book é um filme racista, enquanto o American Fiction... Nojento, asqueroso. É diferente. O Green Book é um filme ultraconservador, enquanto o American Fiction não. Mas o que eu tô querendo relacionar os dois é que é um filme gostosinho de ver, ou pensado para ser gostosinho de ver, que tem uma representação, no caso do Green Book, uma representação mal feita e tosca, mas que tem uma representação, seja negra, seja LGBTQIA+, seja, né, de deficiência auditiva, no caso do Coda, quer dizer, que tem uma representação, então é um filme importantinho, é um filme mais desconstruído, é um filme contemporâneo, é um filme que critica ou ridiculariza a própria indústria. Eu vou colocar aí, nesse aspecto final que eu falei, de ser metalinguístico, o Birdman também. Quer dizer, que é aquela coisa de vamos ser mais espertos, vamos reconhecer os nossos próprios problemas. Apesar que o Birdman em forma eu acho ele mais maestro, né? Ele é bem maestro na forma. O Birdman, na prática, ele acaba sendo um pouco maestro na forma, mas no conteúdo meio American Fiction, né? Eu tô falando isso como alguém que gosta do Birdman, tá? Eu não tô falando mal do Birdman, eu gosto do filme. Mas o que eu tô falando é que... eu gosto, mas eu inclusive é um filme que eu me divirto muito. Toda vez que ele começa a falar demais, eu digo, segue a tua pira, porque eu acho muito engraçado o Birdman. Enfim, mas o que eu acho é isso, então, para concluir esse raciocínio. Eu acho que os dois são os mais fracos, o American Fiction e o Maestro, concordo, mas por razões diferentes, porque eles são dois tipos diferentes de Oscar bait, quando eles estão aí concorrendo com filmes que, tudo bem, tem toda uma pompa de Oscar, Assassinos, Oppenheimer, tem essa cara de filmão, mas eles são filmes de autor mesmo, goste ou não, eles são filmes que têm visão. Eu acho que o Oppenheimer até poderia entrar nisso que você falou do Maestro, só que ele, diferente do Maestro, ele tem uma visão muito mais fora do óbvio, assim, ao meu ver, sabe? Uma visão específica dessa cinematografia grandiloquente e tudo isso, sabe? Assim, que eu acho que faz o filme ser, na minha visão, um ótimo filme, né? Porque ele tem uma visão muito específica que sai de vários lugares comuns e tudo isso. Mas eu vou te falar que, concordo com você que eles são os piores, mas eu, pessoalmente, acho que o Maestro, eu acho ele bem superior até que o American Fiction, apesar de ser um filme que eu não gosto também, porque eu acho que lá, no Maestro, por mais que eu acho que ele tenha várias coisas questionáveis, eu vejo um pensamento de cinema que rende momentos no filme, mas esses momentos não se cruzam para gerar uma equação que me agrade, mas eu vejo momentos e vejo um olhar. É um olhar que eu acho muito simplório e que não se conversa, mas existe um olhar. No American Fiction eu vejo algo que é muito protocolar, sabe? Que é burocracia e uma falta de pensamento como linguagem. Eu acho que o Maestro, pelo menos, ele pensa a linguagem. Eu vou tentar resumir o que tu falou numa frase, assim. O American Fiction é o menos cinematográfico da Isso, exato. O Maestro, pelo menos, tenta ser cinema, né? Tenta ser cinema, exato. Bem ou mal, ele tenta ser cinema, sabe? E os dois são filmes de streaming, né? No final, pelo menos o American Fiction aqui, acho que vai chegar, já tá, né? No caso, você falou mais cedo, tá direto no Prime Video. Isso, exato, exato. O outro é da Netflix, assim. Mas o que tem mais cara de filme de streaming de todos, disparado, o American Fiction, não tem nem... Streaming, né, cara? Assim, né? Uma cara de série de streaming, né? Sabe? Essas séries que saem na Netflix todo final de semana, toda sexta-feira, sabe? Assim, sabe? Uma genericona, tô falando, não uma série boa mesmo, assim, sabe? Assim, eu tô falando, esse padrão, sabe? Assim, então eu realmente não consigo me envolver nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem mais alguma coisa para falar sobre ficção americana? Ficção. Não, é só o fato de que realmente a própria Amazon ter largado o filme no streaming, para mim diz muito, assim, porque, Deus, né, sabe, e é bizarro, porque, gosto ou não, o filme tá aí, com 5 indicações ao Oscar, né, então, assim, tinha tudo para ser, indicado ao Oscar aqui, mas não, simplesmente caiu sem nenhuma confirmação, sem nenhum alarde, e, enfim, quem quiser assistam, e é aquilo, gente, não estamos dizendo para não ver, muito. É lógico, vejam sempre, né, cara? Vejam sempre, espero que gostem.
Aliás, por favor, gostem e tragam argumentos para enriquecer isso, a conversa. Exatamente. Entendeu? Acho maravilhoso quando o pessoal fala, pô, discordo de você, mas entendi seu ponto, e etc e tal, assim, né? Ou discorda mesmo, assim, né? Ou concorda, mas adiciona ao papo, né? Pô, Para isso que não a gente está é aqui. Na qualquer coisa. verdade, segunda vez que a gente está no Fiz Cinema, que eu estou pela segunda vez, mas eu ainda não Isso. conversei com o Diego sobre o filme que a gente discorda. Então, ainda está faltando esse momento. Verdade, a gente vai, tipo... A gente discorda em muita coisa, a gente até aqui Verdade, só falou verdade. sobre o Não, filme que a gente é engraçado, concorda. eu vou aproveitar esse papo para adicionar um outro tema, porque hoje rendeu uma. Sempre tem uma treta idiota no Twitter, né? Mas hoje foi o pessoal disse que ai, todo mundo pensa igual, todo mundo defende os meus diretores, tal, não sei o quê, Só bababá, que não. bbb. Mas é engraçado isso, porque, tipo assim, eu e o André, assim, por exemplo, a gente concordou demais no Ferrari, que é um filme que nós dois amamos, tal, assim. Tem vários filmes, acho que tem a gente, no pensamento crítico, assim, sabe, no geral. A gente é de uma linha bem parecida, até, eu diria. Mas tem vários filmes que você gosta e eu não gosto, e vários filmes que E eu gosto e vice-versa. você não gosta, vários diretores que você gosta e eu não acho nada demais, sabe? E deve ter você também a mesma coisa. Então é engraçado, né? Tipo, e a gente é da mesma linha, né? Aí o pessoal fala, né? Vou até falar de colegas aqui, tipo, o pessoal falando, o pessoal é fã do Marcelo Hessa, defende tal filme, defende Ferrari. Mas aí a Isabela Boscov, que eu acho que é de uma linha totalmente diferente do Marcelo Hessa, amou Ferrari também. Então, sabe, as pessoas fazem umas generalizações sem sentido nenhum, sabe? Assim, né? Eu acho só baratas, né? Então, engraçado isso mesmo. Pois é, pois é. Não, e para concluir essa parte com relação à crítica, eu acho que existem, de fato, pessoas que... A gente não pode negar que existem pessoas que seguem linhas estilísticas, que a gente fala de autorismo, né? De uma forma muito viciada. E Cega, aí vira uma coisa assim, de a pessoa... vira um crítico previsível, porque a gente já sabe tudo que ele vai achar de todos os filmes, porque ele meio que ele só enxerga um tipo de apelo, e eu acho que a gente tem uma coisa parecida, a gente e outros colegas, assim, que é essa coisa de tentar perceber o apelo do filme pelo que ele tenta ser, não pelo que a gente gostaria que ele fosse. Exato. Então, dentro disso, a gente vai ter concordâncias absurdas, a gente vai ter cineastas que a gente admira muito em conjunto, e a gente vai ter discordâncias grandes também. Eu não tenho nenhum cineasta de estimação, assim, eu tenho diretores que eu amo e que até hoje nunca me decepcionaram, sei lá, citar o Christian Petzold, Wong Kar-wai, tem cineastas que eu nunca vi nada deles que eu não tenha gostado até hoje. E também, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem como. Por outro lado, tem alguns cineastas que estão entre os meus favoritos do mundo e que fazem filmes que, quando eu não gosto, eu faço questão de dizer. O Fincher é um diretor que eu tenho em altíssima conta, e o Mank foi um filme que me decepcionou profundamente, por exemplo. É lógico, é lógico. Então, assim, entre outros, eu fui assistir a História de um Casamento do Noah Baumbach na época, e eu falei, eu não tenho nenhuma paciência pro Noah Baumbach, todo mundo ama os filmes anteriores dele, eu não suporto a maioria. E eu adorei a História de um Casamento, eu fiz questão de dizer isso. Então, acho que isso é muito importante, a gente quebrar um pouco dos nossos próprios gostos e compreender que as pessoas são universo, gente. Ninguém tem... A gente tem a mesma linha, a gente tem ideias diferentes sobre algumas coisas também. Perfeito, não, é isso mesmo que você falou. Eu acho que essa coisa do autorismo, né? Eu acho que ela nem tem que ser demonizada, mas também nem tem que ser um conceito visto de uma forma cega. Porque por mais que você goste de um diretor e da obra dele, e do que a obra dele diz, e do trabalho dele, valorize isso, ele é sempre passível de você ver o filme dele e não gostar, e você tem que admitir isso para você mesmo, isso sempre vai acontecer. E por mais que você deteste o diretor, você pode gostar de algum filme dele. Por exemplo, você é um cara que ama o Aronofsky, né? Eu detesto o Aronofsky. Mas eu adoro o Lutador dele, assim, por exemplo, assim, acho um grande filme, assim, sabe? E por aí vai, sabe? Assim, e, por exemplo, eu amo o Clint, como eu falei, é o segundo cinema da minha vida, assim, sabe? Assim. Mas eu vejo o J. Edgar, por mais que é um filme que tenha coisa interessante, é um filme muito fraco, assim, sabe? Assim, muito fraco. O do Trem também, apesar de ter coisas interessantes, também é um filme fraco. O Jersey Boys, eu não sei o que você acha, mas eu não gosto. adoro. O Jersey Boys eu gosto bem. O Jersey Boys eu gosto bem. E eu adoro o Clint também, tá, gente? Mas tem coisas que não descem, não. É porque no Clint tem 40 filmes, né? Isso é difícil. Pô, o cara acertar em 40 filmes é impossível. E, gente, o Hitchcock tinha mais de 50 filmes. E se você for olhar, assim, para cada 3 obras-primas tem um mais ou menos, assim. Isso, é um dos 10 maiores da história, né? Ele pode tudo, né? Então tá ótimo. Exato. Então é isso, né, cara? Assim, não é uma regra. As pessoas acham que é tudo uma matemática exata, sabe? As coisas não são uma matemática exata, sabe? Assim, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então acho que foi bom para abrir esse parênteses, né? Porque é uma discussão que tá aí fervente, né? E talvez eu lance esse vídeo no sábado, no domingo, até máximo segunda, mas aí o pessoal ainda vai estar pensando nisso, né? Que a gente conhece o Twitter, né? E esse assunto sempre entra em baila, né? Nunca vai morrer. Nunca vai morrer, sempre que lança um filme do Shyamalan, do Nolan,
sabe, do Villeneuve, o pessoal entra com esses papos aí e tal. Então, acho que é bom falar disso, né, cara, assim. Então, eu acho sensacional, acho sensacional. Mas, André, vamos para as notinhas aí sobre o American Fiction, ficção americana. Eu vou ser bem duro com o filme, né, infelizmente, assim. Eu acho que ele tinha tudo para ser um bom filme, mas não funcionou para mim. Vou dar um 2 para ele. Diga aí sua nota. Aí você tá falando de estrelas ou de nota de 0 a 10? 0 a De 10, 0 a 10. 0 a 5. 0 a 5. 0 Ah, a de 0 5. a 5. 0 a Tá, eu 5. fico com 2,5 nas estrelinhas do Letterboxd. Eu acho que tem coisas simpáticas no filme. Sterling K. Brown realmente é uma coisa que eu gosto. Gosto de algumas ideias. Eu me interessei pelo filme enquanto ele estava acontecendo, mesmo que ele fosse morrendo formalmente na minha frente. E mesmo que eu ache ele desconjuntado e sem personalidade, no modo geral. Também acho um dos dois mais fracos da disputa do Oscar. Sensacional, sensacional, sensacional. Bem, é isso. A gente acho que a sua aposta é em melhor roteiro adaptado. Você acha que ele realmente vai ganhar? Acho. Eu acho que é uma categoria que até outro dia estava meio nebulosa, né? E com a saída a saída criminosa do Assassinos da Lua das Flores da disputa, eu acho que, e com o Oppenheimer, né, ficando ali com todos os prêmios de técnicos e tal, tá me parecendo que na hora de votar em roteiro adaptado, o pessoal vai ser o prêmio do American Fiction, que sempre tem isso. Com certeza, com certeza. Só dar mais uma palhinha do que a gente tá falando de crítica, tal, assim, né? Você falou da Assassino da Lua das Flores, eu vi esse comentário, né, também no Twitter, tipo, que, o pessoal já vai ver um filme querendo amar o filme, já amando esse filme, né? A pessoa tá falando de Scorsese, a pessoa já vai ver o filme de Scorsese querendo amar, tal, assim, né? Mas acho engraçado isso, né? Tipo, parece que desconsidera que as pessoas são seres humanos que têm seus diretores que elas amam, que elas gostam, e elas vão para os filmes com uma expectativa positiva, né? Obviamente, né? Com chances eu não de vou ver amar o o filme de filme. Scorsese do mesmo jeito que eu vou ver o filme do Adam McKay, não, pelo amor de Deus. Perfeito. E aí você, por exemplo, perfeito falando McKay. Porque aí você tem o Adam McKay, que, por exemplo, muita gente não gosta, as pessoas que não gostam dele vão com uma expectativa também de mais pesar, assim. Mas não quer dizer que isso seja algo cravado em pedra, sabe? Quando você vê o filme, se o filme te agradar, você não vai mentir. Por exemplo, diferente de você, eu gosto bastante até do Don't Look Up, assim, né? É um filme que muita gente odeia, assim, você não gosta, eu acho, assim, né? Assim, e eu gosto bem do filme. E eu, assim, detesto essas outras sátiras da Ana Maquia. O Vice eu acho um lixo, assim, pra mim, um dos piores filmes que eu já vi na vida, assim, sabe? E até o outro lá dele eu não acho nada A Grande demais, assim. Aposta eu nunca gostei. Também não gosto, acho sem nexo, assim, nenhum de tom, sabe, de forma, assim, acho uma coisa patética mesmo, assim. Mas Don't Look Up eu já gosto muito, sabe? Então, não é uma coisa fechada, gente. Não é, tipo, eu não gosto do Nolan, adorei Oppenheimer, amo Memento, sabe? Assim, então, não é uma cartilha, assim, sabe? Muitas vezes é uma cartilha, mas não é uma cartilha para todo mundo, sabe? E tem que saber diferenciar o jogo do trigo para ver quem segue uma cartilha e quem não segue essa cartilha, né? Acho que o resumo é esse, né? Já que a gente tá falando de um filme de cartilha, né? São filmes sobre a cartilha, né? Unindo todos os tópicos, no final das contas é isso, né, cara? No final das contas é isso. André, o que você tiver mais para falar, adicione aí e diga onde o pessoal pode te encontrar, seu trabalho, novamente, lembrando você. Um prazerzão, Pablo, um prazerzão ter você aqui de novo, você é de casa, sabe que você vai voltar mais vezes para cá. Sim, eu que agradeço, foi ótimo, Diego. E é isso, gente. Agradecer também a quem assistiu a gente até aqui. E mais uma vez, eu estou no meu canal de crítica de cinema no YouTube, Sessão Restrita. Estou como colaborador do Estação Nerd e também no Diário de Pernambuco, textos semanais e também no site vocês vão encontrar. E, claro, sempre no Twitter, me envolvendo em vários tipos de discussão sobre cinema. A Guerra AL é o meu Twitter, também no Instagram, mesmo arroba. E é isso. Até a próxima, se Deus quiser, muito em breve. Feito, lógico, lógico. E se você está assistindo o vídeo, não fez isso ainda, você se inscrever no canal, fazer aquele esquema de curtir o vídeo dando um like, ativar as notificações, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. É isso, gente, e até o próximo vídeo. Falou!